Olá, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse aqui é o Because I Read, nosso canal literário. A gente está aqui hoje para conversar sobre, acho que é um assunto novo, acho que ainda não trouxe nenhuma resenha nesse gênero aqui, que é ficção científica. Um gênero que eu gosto muito ultimamente, eu não tenho lido, esse ano acho que eu li, acho que nada de ficção científica, né? Esse foi o primeiro livro que a gente leu esse ano de ficção científica. Espero ler pelo menos mais um. Eu tenho um que eu ganhei de Natal, que eu ainda quero ler esse ano. Mas eu gosto muito. Fantasia, ficção científica são gêneros que me atraem bastante. Eu gosto muito dessa criação de universo, dessas teorias mirabolantes, dessas estruturas mirabolantes que a gente encontra nesse tipo de gênero. A gente hoje então vai estar falando sobre Devoradores de Estrelas, de Andy Weir. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, curtir se você gostar da nossa conversa, se inscrever aqui no canal para estar sempre atualizado das nossas resenhas, do que a gente está trazendo aqui como conteúdo para vocês. Quero também lembrar vocês que a gente tem um canal no Instagram, a gente tem um perfil no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem um grupo bem bacana no Facebook, onde você pode participar, colocar também suas resenhas, suas dicas literárias. Lá a gente faz leitura conjunta. E então acho que é isso, pessoal. Então vamos lá conversar então sobre Devoradores de Estrelas, de Andy Weir. Esse livro aqui foi lançado ano passado, lá fora do Brasil, né? Ele fez bastante sucesso lá fora, ganhou até prêmio. E eu estava muito curiosa para que ele chegasse aqui. Assim que ele chegou aqui no Brasil, eu já fui logo adquirindo o meu, porque eu queria muito ler. Como a gente tá com muita leitura aí, eu demorei um pouquinho, mas finalmente chegou a vez dele. Gente, vou pedir, com licença a vocês, que a minha garganta ainda está, parece que eu saio de uma gripe para outra, ainda está arranhando, então de vez em quando eu vou dar um golinho aqui no meu chá. Então, gente, quem é Andy Weir? Andy Weir, muitos de vocês, ou alguns de vocês pelo menos, devem lembrar dele. Ele foi o autor do Perdido em Marte, né? Que virou filme com Matt Damon. Eu vou deixar aqui a fotinho para vocês do filme, da chamada do filme. Um filme que fez bastante sucesso lá fora e aqui no Brasil também. Foi o primeiro livro do Andy Weir. O Andy Weir, ele foi engenheiro de software durante 20 anos na vida dele, mas ele sempre foi apaixonado, sempre gostou de qualquer coisa que se tratasse com assunto espacial. Viagens espaciais, teoria da relatividade, tudo relacionado com essa questão de espaço, sempre foi uma paixão dele, ele sempre pesquisou muito, estudou muito sobre isso. E aí quando ele escreveu Perdidos em Marte, Perdido ou Perdido? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Perdido em Marte. Ele fez bastante sucesso e aí ele pôde abandonar a carreira dele no software e se dedicar só a escrever livros. Esse aqui é o terceiro livro dele, o título em inglês é Hail Mary, que foi o nome que eles deram a essa missão e o nome que eles deram à nave espacial que faz essa missão. Project Hail Mary, na verdade, né? E foi o terceiro livro dele. O segundo livro dele foi Artemis, que, segundo eu pesquisei, eu não li, tá? Eu também não li Perdidos em Marte, na verdade, eu vou ser honesta pra vocês, eu não cheguei nem a ver o filme. Mas o Artemis, o Perdido em Marte, foi para o cinema com grande sucesso. O Artemis, ele teve os direitos adquiridos também para ser feita uma adaptação, mas eu acho que não chegou a ser feita ainda. E o Devoradores de Estrelas já está com a produção em andamento para ser lançado ano que vem. O protagonista, né, que é o astronauta aqui, que é o Ryland Grace, vai ser representado pelo Ryan Gosling, né? O mesmo protagonista de La La Land, né? Para quem gosta de cinema vai saber do que eu tô falando. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso autor aqui dessa história. Então vocês vão perceber com isso que é uma pessoa que sabe muito do que ela tá falando, né? Porque é uma pessoa que estuda, que pesquisa sobre esse assunto. E ele vai usar de todo esse conhecimento dele, né? Aqui dentro dessa história. O que a gente tem aqui nessa história? Como eu já falei, é uma ficção científica. A gente vai ter a história de um professor, o protagonista, praticamente ele domina a história inteira, né? Que é o Ryland Grace,
Ele é um professor com seus 30 e poucos anos, acredito eu. Ele é um professor de escola, assim, de ensino médio fundamental 2, tipo assim, 7º, 8º ano. Acho que até 8º ano que fala aqui no livro. Professor de ciências, né? Na verdade, ele é um astrobiólogo, né? Ele é formado nessa área de astrobiologia. Na fase acadêmica dele, ele tentou fazer, ele escreveu, vamos dizer assim, né? Alguns ensaios, alguns trabalhos que não foram bem aceitos no meio acadêmico, foram bastante criticados. E aí ele ficou desapontado, acabou desistindo da carreira acadêmica e escolheu dar aulas, né? E é uma coisa que ele faz, que ele gosta. Isso a gente vai perceber ao longo de todo o livro, porque o autor, né, na pele aqui do nosso protagonista, do Grace, né, que é como a gente vai chamar ele aqui durante a história, ele vai explicando pra gente muitas coisas, né, de cunho científico de uma forma muito didática, muito clara, muito simples. É tipo assim, gente, eu fiquei lendo esse livro, eu fiquei pensando assim, gente, por que esse homem não foi meu professor de física, sabe? Porque esse homem não foi meu professor de matemática, quando eu tanto precisei de um que me fizesse entender, porque o que ele traz aqui dentro desse assunto, e esse assunto vai ser abordado o livro inteiro, né, essas teorias físicas, matemáticas, químicas, ele faz isso de uma forma muito clara, né? Então, é isso. Então ele tá lá na vidinha dele, né, dando as aulinhas dele, e aí o que acontece? Astrofísicos descobrem que tem alguma coisa que está acontecendo que está tirando a energia do Sol. O que isso quer dizer? O calor do Sol está diminuindo. E o que isso quer dizer para a Terra? A extinção de tudo, inclusive do homem, né? Inclusive é uma conhecida dele que descobre que isso está acontecendo. E aí começa assim aquela, né, correria desvairada de todo mundo no meio científico, os governos para descobrir o que fazer, como fazer. Obviamente que esse desaquecimento do Sol, não sei se tem outro termo, esse esfriamento do Sol, né, não é uma coisa que vai acontecer de hoje para amanhã, mas vai acontecer paulatinamente e relativamente assim de cunho imediato, porque vai ser questão, sei lá, de 7, 8, 9, 10 anos, para metade da raça humana estar extinta, sem falar todas as outros ecossistemas, outras criaturas, outros ambientes, né? E o que acontece? Tem uma correria danada, até que um belo dia, ele só acompanhando de longe, pela televisão, pelos meios de, né, pelos colegas dele, até que um dia ele é procurado por uma mulher e ela se identifica como Strat. Eu acho que em nenhum momento fala o primeiro nome dela aqui, nem a nacionalidade, eu não tenho certeza, mas ela se identifica como Strat, uma mulher assim também na faixa etária dele, e ela diz que está coordenando esse grupo que está pesquisando uma solução para esse esfriamento do Sol, né? E convoca ele para participar disso aí. Não dá opção, ela convoca ele, falou que ele vai com ela para esse centro de pesquisa, né? E aí começa toda, vamos dizer assim, a jornada aqui deles para descobrir uma forma de parar esse desaquecimento, esse esfriamento do Sol. O Grace é um profissional muito bom, ele é muito bom na área que ele trabalha, ele gosta, ele faz isso com paixão, então ele descobre muitas coisas. Consegue se tirar uma amostra, descobre que é um micro-organismo que está fazendo esse desaquecimento do Sol, que esse micro-organismo está sugando a energia do Sol, e aí consegue-se uma amostra desse micro-organismo e leva-se para a Terra. E aí o Grace começa a pesquisar, e aí ele começa a descobrir uma opção de coisas, e ele vira praticamente o chefe da pesquisa com essa Strat, né? Tendo carta branca de todos os governos da Terra para fazer o que precisar ser feito para que isso seja resolvido. Bom, só que a história, gente, ela não começa aí, né? Antes disso, eu vou falar uma coisa para vocês, né? O nosso protagonista aqui, que é o nosso narrador, né? Durante toda a história, o Grace, ele é um homem extremamente inteligente, ele vai assim, você vai ver que ele é um MacGyver espacial, né? Ele sabe de tudo, né? Obviamente é uma pessoa que não é real, porque tudo de física, tudo de química, tudo de biologia, apesar dele ter sempre acesso a toda a tecnologia de ponta que a Terra tem, em termos científicos, em termos de informática, né?
Mas ele, na cabeça dele, ele faz milhões de cálculos, né? Ele sabe de muitas coisas. Então, ele é um MacGyver, né? Espacial. É um homem muito inteligente, mas ele é muito inseguro. Ele é aquele tipo de pessoa assim, que quando ele vê que ele, na primeira frustração, ele acaba deixando o negócio e deixa pra lá. E ele não quer viver as experiências para não ter que se machucar, para não ter que se desapontar. Isso a gente já percebe desde o início, assim, na personalidade dele, né? E ele é empurrado para dentro desse processo, ele vai descobrindo as coisas porque essa Strat está atrás dele, empurrando ele para fazer as coisas, né? Só que, como eu já falei, o livro não começa assim. Como é que o livro começa? O livro começa com Grace voltando a ter ciência dele, sem nem abrir o olho, né? Ele volta a ter ciência dele, ele sente algumas coisas mexendo nele, ele percebe que ele não consegue se mexer, ele não sabe quem ele é, ele não sabe aonde ele está, ele não sabe o que está acontecendo. E aí dorme de novo. Aí ele acorda, já consegue abrir o olho, ele vê que ele está numa área assim toda meio branca, parecendo um hospital, vê que tem umas mãos robóticas mexendo nele, ele está cheio de acesso intravenoso, ele tem sonda, ele tá nu, e ele percebe que ele não consegue se mexer. E não se lembra de nada. E daí a situação vai evoluindo. Primeiro ele consegue abrir o olho, aí ele dorme de novo. Isso tudo ele tá em pânico, né? Porque ele tá totalmente perdido, isolado. E aí, depois ele começa a se mexer, aí ele consegue, até que um momento ele consegue sair ali, que ele consegue olhar em volta, identificar o que tá acontecendo. Mas até então ele não vê ninguém, não fala com ninguém, a única coisa que responde para ele de forma mecânica é uma voz robotizada que vem daquele ambiente que ele tá. Bom, resumindo aqui a história, ele consegue levantar ali daquele leito, daquele lugar que ele tá, e aí ele começa a tentar descobrir onde é que ele tá, porque ele não sabe se ele tá dentro de um laboratório, aonde é que ele tá, e aí ele começa a fazer experiências ali dentro do lugar que ele tá e ele descobre que ele tá no espaço. E aí ele fica, meu Deus, por que eu tô no espaço? E ele começa a ter flashes de memória. Começa a vir flashes de memória que começa exatamente desse ponto. Quando se descobre desses micro-organismos, quando ele é convocado. E é muito interessante coisas que isso acontece em livro, né, e em filmes, né? Os flashes dele acontecem exatamente em ordem cronológica e na ordem que ele necessita que eles aconteçam, né? Então isso aí é muito interessante. Então ele vai lembrando em ordem cronológica o que está acontecendo e isso ele vai, né, também descobrindo o ambiente que ele está. E aí ele descobre que ele está numa nave espacial. Ele descobre, eu não vou ficar dando spoiler aqui para vocês das situações, né, que acontecem, mas ele descobre que ele está nessa missão com mais 2 colegas, teoricamente, né? Ele seria o biólogo da missão, teria uma engenheira e teria o comandante da missão. E ele descobre que ele está ali porque eles descobriram que existe num outro sistema solar que está a 12 anos-luz da Terra, existe uma estrela também, tipo Sol, que eles denominam de Tau 7. E nessa estrela também tem esses micro-organismos que eles chamam de astrofágicos, mas esses micro-organismos, apesar de estarem em Tau 7, eles não roubam a energia e, consequentemente, o calor de Tau 7. Então, é feita essa super missão nessa nave que eles chamam de Hail Mary, né, com esses 3 tripulantes, para chegar nesse sistema solar da Tau 7, que está a 12 anos-luz de distância da Terra, para lá, então, eles fazerem uma pesquisa e descobrirem por que a Tau 7 não está sendo roubada de energia e trazer essa solução, né, essa descoberta deles, enviar essa solução para a Terra, para que a Terra possa, né, escapar da extinção. E eles têm um prazo para isso, porque no decorrer da história, vocês vão ver que ele vai contar aqui, várias situações vão ser programadas, né, em termos científicos, para retardar os efeitos desse estiramento do Sol, mas o máximo que eles conseguiram retardar isso, acho que foram 29 anos. Né? E só a viagem de ida para esse sistema solar, para chegar perto dessa Tau 7, leva 13 anos. E aí o que eles tiveram que fazer?
para eles não ficarem acordados esse tempo todo, para eles não consumirem, né, energia, comida demais, para eles não brigarem entre si, para não ter problema. A única solução, segundo os psicólogos, psiquiatras, para eles sobreviverem esse tempo todo e chegarem lá, era colocar a tripulação em um coma induzido, né? E por isso que ele acordou nessa situação, e o coma induzido ele pode ocasionar essa amnésia, que foi o que ele teve. Então, mas ele conseguiu sair do coma, e ele foi sortudo, porque às vezes as pessoas não conseguem lembrar porque o que aconteceu, que induziram aquele coma, pode nunca mais recuperar a memória, mas ele foi sortudo e conseguiu paulatinamente recuperar a memória. E aí, a partir desse momento que ele foi recuperando a memória, ele foi entendendo qual era a tarefa dele, né, e foi trabalhar na tarefa dele. Então esse, gente, é basicamente o enredo do livro, né? A narrativa aqui, como eu já falei, ela é em primeira pessoa. Ele tem uma forma muito irreverente, ele é muito engraçado, ele narra como se ele estivesse batendo um papo aqui com você sentado numa mesa de bar, né? E ele chama de cara, de camarada, de amigo, pô, o que é isso que tá acontecendo, não entendendo nada, e faz piadinha, e faz gracinha, e é muito irreverente. E aí ele vai fazendo as teorias dele, ele vai tentando descobrir o que vai ser o próximo passo dele, ele tá meio que perdido ali, e ele vai levando a gente nessa jornada passo a passo, cientificamente falando, né? E não é chato, é uma coisa, como eu já disse, é uma coisa extremamente interessante, são coisas muito curiosas, muito interessantes, tudo faz um sentido, mesmo que nem todas as teorias que ele coloque ali sejam teorias reais, né? Fisicamente comprovadas, mas ele é coerente nas coisas que ele fala ali, né? Então, a gente não fica se sentindo que está fazendo papel de bobo ali, lendo aquelas teorias dele, né? E é uma leitura muito gostosa, né? E não fica chata nem um minuto. Durante a história eu me emocionei, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio, eu fiquei ansiosa, eu torci para que atingisse o objetivo, eu celebrei quando atingi o objetivo, né? E foi uma coisa bem bacana, né? E a gente vai ter aqui na história também, eu não quero dar spoiler para vocês, né? Mas vai ter um outro protagonista, né, dentro da história, que vai trabalhar junto ao lado dele o tempo todo, com quem ele vai formar um vínculo muito, muito intenso, muito forte. E tem todo esse lado emocional da história, né? Não é só o lado da física, da aventura, de estar numa nave espacial, fazendo aquela missão. Tem toda uma jornada emocional. E o livro é muito sobre isso. Ele é muito sobre amizade, ele é muito sobre valores morais, ele é sobre sacrifício, sobre perseverança, sobre prioridades, o que realmente importa, né? Quando você tem naquele ponto da vida que você tem que escolher entre vida e morte, se você faz uma coisa pelo bem da humanidade ou se você morre ou se você é egoísta e vê o seu interesse em primeiro lugar, né? E outra coisa que eu achei legal aqui também é que não tem aquela chamada assim de... Porque essas histórias assim, principalmente quando é de autor americano, eu sei que tem muita gente que... Praticamente eu não tenho nada contra, tá? Eu isolo mais ou menos essa situação dentro do contexto da história que eu tô lendo. Mas muita gente não gosta de ler filme porque acha que... livro desse gênero porque acha que vai ter aquela pegada assim de norte-americano, querendo exaltar a América, querendo exaltar os preceitos dos Estados Unidos. Não tem isso aqui, gente. Desde o início eles fazem uma junta, aqui essa Extract, ela junta a pessoa de todos os cantos do mundo, de todas as partes do planeta, de todas as cores, sexos, gêneros, crenças, né, convicções políticas, tudo. O importante para ela é que a pessoa tenha o conhecimento que ela precisa para fazer parte daquela equipe, para conseguir achar a solução do problema da humanidade. Tá? Ela vai tirar a gente de uma prisão de segurança máxima no meio do nada, com sentença de prisão perpétua, porque ela precisa do conhecimento daquela pessoa para resolver um problema que ela tem no projeto dela. Quer dizer, no projeto que eles estão, que ela está gerenciando. E ela é uma personalidade muito interessante. Eu estou até muito curiosa para saber quem é que eles vão colocar para fazer o papel. Eu tentei pesquisar, mas não consegui achar nada. Quem é que vai fazer o papel na adaptação para o cinema
da Strati, porque tem que ser uma pessoa muito forte, né? Ela, o tempo todo, ela se mostra assim muito neutra, muito séria, muito fria, muito lógica, sabe? Muito até, vamos dizer assim, entre aspas, sem moral, né? Ela faz o que ela tem que fazer para atingir a função dela, o objetivo dela, que é solucionar o problema dos astrofágicos do Sol, e para isso ela não vai poupar vidas, esforços, ela vai passar por cima de tudo. Ela tem carta branca de todos os governos para isso e ela vai passar por cima de tudo para chegar no objetivo dela. Roubar, matar, destruir, o que ela tiver que fazer, ela vai fazer para formar uma equipe que resolva a situação, entendeu? E vai ser eu espero que eles escolham bem, porque é uma personalidade, é uma pessoa muito importante dentro dessa história e é uma peça-chave nessa história, Strati, né? Então, e a interação do nosso protagonista aqui, do Brace, com a Strati também é uma coisa muito interessante, né? Quem lê o livro vai perceber isso. Então é isso, gente. É uma história muito interessante, inteligentíssima. Para mim, uma história inesperada no sentido assim que vai ter momentos que você acha que você já sabe, enquanto leitor, o que vai acontecer, mas acontece uma coisa que não tem nada, de repente muda o rumo daquilo tudo que está acontecendo. Inclusive o final, eu esperava, tipo assim, o final A ou o final B. Não foi nem um A nem um B, foi um final C. Entendeu? Que eu não esperava, que eu não vi aquele final vindo. Entendeu? E foi um final surpreendente. É uma leitura que foi muito válida, eu gostei bastante. E é isso aí. Eu gosto muito dessa variação de gênero, eu gosto muito de ficção científica, eu gosto da criatividade, eu gosto dessa permissão que a ficção científica me dá, né, de imaginar coisas que normalmente no meu dia a dia, nas minhas leituras que eu costumo fazer, não consigo ter essa liberdade, né? Eu não chego a esse ponto, não necessita que eu abra minha mente para ter umas visões maiores assim, em relação ao universo, a futuro, a possibilidades, a mundos, ao que pode estar acontecendo além desse nosso mundinho aqui do dia a dia, né? É uma história muito interessante, eu gostei muito. Sei que não é uma leitura que todo mundo vai se agradar, talvez seja por isso que até agora a gente não ouviu muito falar desse livro aqui, eu pelo menos não ouvi muito falar desse livro aqui no Brasil, e olha que eu estou sempre fustigando aí o meio literário. É uma pena, porque é uma história muito bacana, uma história muito válida. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Estaremos aqui em breve para conversar sobre outras resenhas, como quem acompanha aqui o canal, quem viu os últimos vídeos sabe que eu planejei bastante leituras aí para esse mês. E já já a gente volta para conversar sobre mais uma leitura. Prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Não esqueçam de curtir, deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.